Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aos 96,9 da Band FM, a sua rádio do seu jeito. Obrigado você que está aqui nos acompanhando através do rádio. É isso que nos torna líder absoluto de audiência em toda a região. Para você que está no Facebook e no YouTube, obrigado pela companhia. Assista o vídeo até o final e compartilhe. Gente, informação e conhecimento é nada se não for compartilhado. Então compartilhe esse vídeo. Nós vamos conversar agora, vamos bater um papo com o Marcelo Taca, advogado da cidade de Presidente Venceslau, já foi presidente da OAB de Presidente Venceslau, já foi inclusive conselheiro da OAB estadual. Por que a gente pediu essa entrevista para o Marcelo? Para falar justamente sobre um problema que as pessoas estão enfrentando, que é a questão de ter o direito à justiça. A gente vai até o fórum, chega lá, o fórum está fechado, e agora o que fazer? Você já está vendo ao fundo aí o advogado Marcelo Taca. Depois da vinheta de abertura, nós vamos fazer essa entrevista importante, que você nos acompanhe aqui em 96,9 e também através das mídias sociais. Notícia, informação, bate-papo, prestação de serviços em 96,9. Marcelo, você está me ouvindo agora? Tá conseguindo acompanhar? Bom dia. Bem, bom dia. Agora é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque as pessoas resolvem, às vezes, assistir o vídeo aí na madrugada, né? Essa tecnologia que a gente está reaprendendo, né? Nesses momentos. Verdade. Então, um cumprimento geral a todos os seus ouvintes e também os cumprimentos pela qualidade da informação da Band. Eu sou um ouvinte assíduo da sua programação e posso dar o testemunho da qualidade de tudo isso. Eu acompanho muito e gosto muito de ouvir as notícias que você nos passa. Obrigado pela audiência aí. Marcelo, que é um dos conceituados advogados da nossa região, já teve a oportunidade de estar à frente da presidência da OAB. Foi uma boa experiência estar à frente da OAB? Riquíssima. Foi uma grande experiência poder trabalhar pela advocacia de Presidente Venceslau. Eu fui presidente por 2 mandatos, eleito e depois reeleito. Acho que dei a minha contribuição, tivemos grandes conquistas, procurei pôr a OAB e a advocacia no destaque que ela merecia. Então, acho que o saldo disso, e os colegas poderão dizer melhor do que eu, foi bastante positivo. Acho que tivemos grandes conquistas para os nossos colegas advogados e advogadas. Marcelo, já quero agradecer a você de início pelo seu tempo que você está prestando esse tempo para que a gente possa esclarecer para as pessoas a questão da justiça. Muita gente tem ido ao fórum, chega lá, o fórum está fechado e fala, olha, agora a situação é virtual. Explica para as pessoas que estão nos acompanhando como funciona hoje a questão de defesa, de apresentar alguma petição hoje que aparentemente, pelo que eu entendi, agora é de uma forma virtual, é isso? Isso. Você sabe que, inicialmente, quando eclodiu a pandemia, nós tivemos uma restrição dos trabalhos do nosso judiciário. Até uma restrição prudente, porque você tinha que preservar a integridade física dos juízes, dos promotores, dos servidores do judiciário, dos próprios advogados e também das pessoas que frequentavam o ambiente forense. Então, naquele momento de dúvida e de grande incerteza, as medidas foram realmente de uma certa restrição bastante drástica, porque ficaram paralisados tanto os processos físicos quanto os processos digitais. Você sabe que hoje nós estamos bem avançados na era digital no âmbito do Tribunal de Justiça. Os processos hoje funcionam digitalmente. E logo no segundo momento, esse trabalho acabou sendo retomado, porque nós tivemos a volta do funcionamento e do andamento desses processos judiciais no sistema dito nesse novo normal de home office, ou seja, tanto os juízes quanto os serventuários da justiça, quanto os próprios advogados trabalhavam dos seus gabinetes, dos seus escritórios, da sua residência,
para dar andamento a essa demanda judicial, porque as pessoas que precisavam de uma resposta do judiciário tinham necessidade desse serviço. Então, hoje, praticamente, eu diria que nós estamos numa normalidade virtual, porque se você tiver a necessidade de requerer uma medida judicial, isso pode ser feito virtualmente, sem qualquer problema, e com ganhos até a atuação da advocacia, porque apesar de todo o lamento que nós fazemos pelas inúmeras vidas que foram perdidas em razão da pandemia e de todo o risco que ainda temos com relação ao futuro que vai existir em torno dela, nós podemos hoje, no caso específico da advocacia, nós podemos advogar em qualquer comarca, em qualquer fórum do Estado de São Paulo, porque você pode protocolar uma petição digitalmente, você faz audiências virtualmente, se você precisar conversar com o juiz, você fala com ele virtualmente. Eu posso dizer que até no âmbito do Tribunal de Justiça, nós estamos tendo uma grande inovação. Essa semana, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer 2 sustentações orais no Tribunal de Justiça de São Paulo, sem sair aqui do meu escritório. Então, você veja que esse processo digital, ele traz algumas comodidades no sentido de permitir essa amplificação do mercado de trabalho, na medida em que, por este mecanismo, você tem acesso a uma série de localidades que você não teria anteriormente. Então, os trabalhos estão se normalizando, há uma previsão de que a partir do início de agosto, de acordo com as medidas sanitárias, o judiciário já comece a retornar à atividade física e presencial, adotando, como não poderia deixar de ser, uma série de medidas de proteção sanitária, uso de máscaras, álcool gel, luvas, ingresso limitado de pessoas, mas vamos também agora retomando, então, essa atividade presencial que já era sentida pelas pessoas, porque você sabe que, durante toda a sua existência, o judiciário sempre foi uma prestação pública de muito contato entre as pessoas, né? De muita conversa entre as pessoas. E isso acabou deixando de existir durante o período por conta da pandemia, substituído num período pela presença virtual, mas agora eu acredito que nós vamos retomar novamente a atividade forense nos moldes anteriores, sem que desapareça completamente esse modelo agora, né? Este modelo virtual. Eu acho Entendi. que isso não vai mais deixar de existir. Isso foi uma coisa que foi implementada, tem os seus atrapalhos, tem os seus inconvenientes, mas tem também enormes benefícios. Eu acho que na plenitude dos serviços, nós vamos ter uma mescla, uma combinação entre a atividade física, entre a presença física e também o trabalho virtual, que rendeu bons frutos. Antigamente a gente tem, desculpa te interromper, mas a gente tinha um problema com relação aos presidiários, que tinham que fazer audiência, deslocava aquele gasto enorme. Aprendeu-se agora que pode, pelo menos essa justiça, que vai chegar àqueles que têm o direito, que estão presos, que foram condenados, mas têm direito a recursos, têm todo o direito, eles vão ter também essa possibilidade sem ter um deslocamento e um gasto menor para o Estado, né, Marcelo? É verdade. Você sabe que de uns tempos para cá, já havia sido implementada essa audiência virtual com os sentenciados de alguma periculosidade, justamente para evitar esse transtorno de deslocamento, riscos e uma série de inconvenientes. Ainda não era uma regra absoluta isso, apenas em alguns casos excepcionais. Agora não. Agora, todas as vezes que você precisar fazer uma audiência que tenha um réu preso em qualquer presídio do Estado de São Paulo, você faz pela ferramenta virtual. Isso traz, sem dúvida nenhuma,
segurança, economia, conforto, rapidez, agilidade. Né? Anteriormente, a gente fala antigamente como se fosse uma coisa muito antiga. Mas algo muito próximo, né? De 100 dias atrás, você precisava intimar um preso, por exemplo, no presídio em Tremembé, por exemplo, precisavam ir a uma precatória para Tremembé ser distribuída, alguém ir lá cumprir. Hoje não. Você cumpre a intimação virtualmente, você tem um ganho de qualidade na prestação jurisdicional. E eu acho que isso veio para ficar. Isso veio para tornar a atividade jurisdicional, que é a atividade fim do Poder Judiciário, é prestar o atendimento jurisdicional ao cidadão. Essa é a sua visão principal. E isso ganhou, sob certo enfoque, uma grande agilidade em decorrência dessas medidas que foram corretamente adotadas durante o período da pandemia. Doutor Marcelo, agora as pessoas que precisam da justiça e querem ir até a justiça, o que elas devem fazer? Qual o caminho que uma pessoa que precisa hoje acionar alguém ou precisa entrar com processo, como que é esse caminho agora que está sendo feito? Todos os processos novos são virtuais. Então, o judiciário acabou com a era do papel. Então, não existe mais petição impressa, nada disso. Você faz tudo virtualmente. Então, aqueles que necessitam de uma decisão judicial, eles vão procurar o seu advogado, ele vai fazer a petição, vai encaminhar virtualmente tanto o pedido quanto os documentos que são necessários ao conhecimento daquela demanda, e tudo isso funciona nesse ambiente virtual, quer dizer, ninguém tem contato pessoal com ninguém, a não ser anteriormente quando havia audiências. E agora, mesmo as audiências foram substituídas virtualmente. Você sabe que até as testemunhas têm colaborado com isso. Se você tem um processo em que você tem que ouvir testemunhas, eu já tive essa experiência e posso dizer que foi uma experiência positiva. Quer dizer, o próprio escrevente do judiciário manda o link no celular da testemunha, na hora marcada ele acessa, ele é ouvido, sem precisar sair da sua casa, sem precisar sair do seu conforto, com o mesmo resultado que tinha quando antes tinha que ir ao fórum. Ele faz tudo isso comodamente, colabora com a justiça, agiliza a prestação jurisdicional. Então, eu acho que esses são hábitos novos. Verdade. Que vão se incorporar, vão se integrar à atividade forense. Entendi. Não há dúvida de que isso veio para ficar. Olha, bela explanação aí. Então, as pessoas que precisam hoje, o advogado entra, e aquelas que precisam, que vão entrar ali, que não têm recursos, procuram a OAB, é isso? Exatamente. O Serviço de Assistência Judiciária, em convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, está funcionando normalmente. Agora, neste momento de pandemia, para as questões mais urgentes. Mas logo adiante vai voltar a funcionar normalmente e as pessoas continuarão sendo merecedoras do benefício da gratuidade processual, continuarão a ter o atendimento feito pela OAB em parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, justamente para atender esse universo de pessoas que você se referiu, que não podem, com recursos próprios, custear as despesas de um processo, nem com relação às custas, nem com relação aos honorários advocatícios, mas que terão nesse trabalho a solução também dos seus problemas e o atendimento das suas reivindicações. Poxa vida, boa explanação, já está aí, o pessoal já está sabendo agora como que ficou essa questão agora da justiça sendo feita virtualmente. Doutor Marcelo Taca, advogado de Presidente Venceslau, ex-presidente da OAB, ex-conselheiro da OAB estadual. Marcelo, obrigado por elucidar para as pessoas, por trazer aqui a informação para as pessoas. É o que eu sempre digo, informação, conhecimento é nada se não for dividido, e você dividiu esse conhecimento com a gente, com os ouvintes da Band e com as pessoas que vão acompanhar também pelo YouTube ou estão acompanhando aqui pelo Facebook. Obrigado pela participação. Olha, eu que agradeço
o seu convite, a sua amizade, o seu carinho. Você sabe, eu já disse que sou um fã da programação da Band FM e fico muito lisonjeado com o convite de poder estar aqui com você, tratando desses temas e de quaisquer outros que você queira, eventualmente, uma hora conversar. Eu estou à sua disposição, sempre para colaborar e levar aquilo que eu possa ter de conhecimento e ajudar as pessoas. Obrigado. Você está vendo ainda de fundo aí Marcelo Taca, advogado da cidade de Presidente Venceslau, já foi presidente da OAB, conselheiro estadual da OAB também, já foi, tem um amplo conhecimento aí e é uma pessoa muito benquista em toda a nossa região. Para aqueles que ele defende, é benquista. Para aqueles que ele vai defender acusando, eu acho que não é muito não, porque ele é eficiente no que ele faz. Gente, compartilhe esse vídeo, compartilhe a informação. Conhecimento é nada se não for compartilhado. Sou Reinaldo Caravante e essa é a Band FM, a sua rádio do seu jeito.